O contexto maior: padrões, sistemas e desordens. Foi mais ou menos nesse momento que conheci o Dr. Larry, como seus amigos o chamam. Clínico geral, ele se uniu à iniciativa da OMS para vacinar o mundo contra a varíola. Na época, eu me lembro de ele me contar como, ao se envolver na leitura sobre as moedas da Índia antiga, havia começado a compreender a história das redes comerciais naquela parte do mundo. Com o apetite para colecionar moedas renovado, quando voltou a ficar de pé, durante suas viagens através da Índia, o Dr. Larry começou a visitar ourives locais, que frequentemente vendiam moedas de ouro e prata por quilo. Algumas eram antigas. Essas moedas incluíam exemplares do tempo dos Kushanas, uma nação que, no século II, comandou um império com sede em Cabul, que se estendia do Mar de Aral à cidade de Benares. As moedas Kushanas adotaram um formato emprestado de um grupo dominado, os Bactrianos, descendentes dos soldados gregos deixados para trás, ocupando postos avançados da investida de Alexandre, o Grande, na Ásia. Essas moedas contavam uma história intrigante. De um lado das moedas Kushanas estava a imagem do rei de um determinado período, o outro lado retratava a imagem de um deus. Os Kushanos eram zoroastrianos, seguiam uma religião persa que estava entre as maiores do mundo na época. Mas várias moedas Kushanas retratavam não apenas a divindade persa, como também uma ampla variedade de divindades, como Shiva ou Buda, emprestadas de panteões persas, egípcios, gregos, hindos e romanos, e até mesmo de nações muito distantes do território kushano. Como, no século II, podia um império centrado no Afeganistão aprender tanto sobre religiões, e homenagear suas divindades, que iam muito além de suas fronteiras? A resposta estava nos sistemas econômicos da época. O Império Kushano permitiu, pela primeira vez na história, uma ligação protegida entre as já vibrantes rotas comerciais do Oceano Índico e a Rota da Seda. Os Kushanos tinham contato regular com mercadores e sacerdotes cujas raízes se estendiam da baía do Mediterrâneo ao Ganges, da Península Arábica aos desertos do noroeste da China. Houve outras revelações do tipo. Encontrei uma abundância de moedas romanas no sul da Índia e tentei descobrir como elas foram parar lá, o Dr. Larry me contou. Acontece que os romanos, cujo império tocou o Mar Vermelho no Egito, contornavam a Arábia de barco e iam até Goa para fazer comércio. Era possível traçar uma engenharia reversa de onde essas moedas antigas estavam aparecendo e deduzir as rotas de comércio do período na época. O Dr. Larry havia acabado de trabalhar por todo o sul da Ásia no historicamente bem-sucedido Programa de Erradicação Mundial da Varíola da OMS, e estava prestes a embarcar para a Universidade de Michigan para fazer um mestrado em saúde pública. Houve uma surpreendente repercussão de sua exploração de rotas comerciais sobre aquilo que ele iria aprender em Michigan. Eu havia feito cursos de análises de sistemas e estava estudando epidemiologia. Isso combina com a minha forma de pensar. Eu me dei conta de que rastrear uma epidemia era muito parecido com o rastreamento de uma civilização antiga, como a Kushana, com todas as pistas arqueológicas, linguísticas e culturais ao longo do caminho. A pandemia de gripe de 1918, por exemplo, matou aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo todo. Ela provavelmente começou no Kansas e começou a ser disseminada pelas tropas americanas no exterior durante a Primeira Guerra Mundial, diz Dr. Larry. Aquela gripe marchou ao redor do mundo na velocidade dos navios a vapor e do Expresso do Oriente. As pandemias de hoje podem se espalhar na velocidade de um 747, ou tomemos como exemplo o caso da poliomielite, doença conhecida no mundo antigo, mas de maneira dispersa. O que tornou a polio epidêmica foi a urbanização. Nas cidades, as pessoas compartilhavam um único sistema poluído de água em vez de obter água de seus poços individuais. Uma epidemia exemplifica dinâmicas de sistemas. Quanto mais conseguimos pensar sistemicamente, mais conseguimos seguir o caminho de moedas, artes, religiões ou doenças.
A compreensão de como moedas percorrem rotas de comércio é paralela à análise de como um vírus se espalha. Esse tipo de detecção de padrão sinaliza os sistemas da mente em funcionamento. Essa capacidade por vezes misteriosa nos permite localizar com facilidade o detalhe revelador num vasto raio visual, como em onde estava ali. Se mostramos uma foto de muitos pontos e pedimos para as pessoas adivinharem quantos pontos há ali, os que fizerem as melhores estimativas deverão ser os melhores pensadores de sistemas. O dom aparece naqueles melhores em, por exemplo, fazer design de software ou descobrir intervenções capazes de salvar ecossistemas em falência. Um sistema se resume a um conjunto de padrões válidos e coesos. O reconhecimento de padrões opera em circuitos dentro do córtex parietal, embora a localização específica de uma área cerebral sistêmica mais abrangente, se é que ela existe, ainda precise ser identificada. No momento atual, não parece haver uma rede ou circuito cerebral específico que nos dê uma inclinação natural para a compreensão de sistemas. Aprendemos a ler e a trabalhar com sistemas através dos incríveis talentos de aprendizagem geral do neocórtex. Esses talentos corticais, como na matemática ou na engenharia, podem ser imitados pelos computadores. Isso diferencia a mente sistêmica de processos como a autoconsciência e a empatia, que operam em circuitos específicos, majoritariamente de baixo para cima. É necessário um pouco de esforço para aprender sobre sistemas, mas para conduzir a vida com sucesso precisamos nos fortalecer nessa variedade de foco, bem como nas duas outras que vêm mais naturalmente. Desordens e problemas supercruéis. Nós encontramos os hotspots, os pontos onde os problemas podem começar. Como a escassez de água e a luta entre três nações detentoras de armas nucleares, Paquistão, Índia e China. Cerca de 95% da água no Paquistão é usada para a agricultura, e a maioria de seus principais rios passa, antes, por territórios indianos. Os paquistaneses acreditam que a Índia manipula comportas e controla quanta água chegará ao Paquistão, e quando. E os indianos, por sua vez, acreditam que a China controla o fluxo da água a partir do terceiro polo, o gelo e a neve do Planalto Himalaio, mas ninguém sabe quanta água flui por esses sistemas fluviais e em quais estações do ano, nem quantas comportas controlam esse fluxo, nem onde, nem com que propósito. Essas informações são usadas como ferramenta política pelos três governos, diz o Dr. Larry. Então, apoiamos a coleta dessas informações por um mediador isento de confiança, que as torne transparentes. Isso permitirá que se dê o próximo passo, a análise dos pontos-chave de articulação e dos pontos delicados. Uma resposta rápida será essencial para combater qualquer futura pandemia global de gripe provocada por linhagens mutantes para as quais ninguém tem imunidade. No entanto, essa resposta não poderá ser pré-testada. A situação será única na história. Não havia, por exemplo, aviões 747 durante a última pandemia, em 1918, e os riscos são tão altos que não há espaço para erros. É por esses e outros motivos que as pandemias são classificadas como um problema cruel, não no sentido de mal, mas no sentido de ser extremamente difícil de resolver. Combater o aquecimento global, por outro lado, se apresenta como um problema supercruel. Não há uma única autoridade encarregada de sua solução. O tempo está se esgotando, as pessoas que estão tentando resolver o problema estão entre aquelas que o provocam. Todos nós, e as políticas oficiais, ignoram sua importância para o nosso futuro. Além disso, tanto as pandemias quanto o aquecimento global são o que chamamos tecnicamente de desordens, situações em que um problema preocupante interage com um sistema de outros problemas interrelacionados. Assim, como observa o Dr. Larry, esses são dilemas incrivelmente complicados, com muitas das informações de que precisamos para resolvê-los ainda desconhecidas. Os sistemas são praticamente invisíveis a olho nu, mas seus mecanismos podem se tornar visíveis com a coleta de informações de pontos suficientes para que os contornos de suas dinâmicas entrem em foco. Quanto mais informações, mais claro se torna o mapa. Entremos na era dos grandes volumes de dados.
Anos depois de seus dias de colecionador de moedas indianas, o Dr. Larry se tornou o fundador e diretor executivo da Google.org, o braço filantrópico da empresa. Lá, ele foi responsável por uma das primeiras aplicações amplamente aclamadas de grandes volumes de dados: a localização da gripe. Uma equipe de engenheiros voluntários da Google, trabalhando com epidemiologistas do Centro de Controle de Doenças do governo federal americano, analisou uma enorme quantidade de buscas por palavras, como febre ou dor, relacionadas com sintomas de gripe. Usamos dezenas de milhares de computadores simultaneamente para buscar cada registro importante no Google ao longo de 5 anos, a fim de criar um algoritmo capaz de prever surtos de gripe, recorda o Dr. Larry. O algoritmo resultante identifica surtos de gripe dentro de um dia, em comparação com as 2 semanas que o Centro de Controle de Doenças normalmente leva para perceber hotspots da doença com base em relatos de médicos. Um software de grandes volumes de dados analisa uma enorme quantidade de informações. Usar dados do Google para localizar surtos de gripe foi uma das primeiras aplicações de grandes volumes de dados numa vasta população, o que se tornou conhecido como inteligência coletiva. Grandes volumes de dados nos permitem saber onde está focada a atenção coletiva. Os usos são infinitos. Por exemplo, analisar quem se conecta com quem, via telefonemas, tweets, torpedos etc., revela o sistema nervoso de uma organização, mapeando a conectividade. As pessoas hiperconectadas são tipicamente as mais influentes, os conectores sociais de uma organização, os detentores do conhecimento ou os formadores de opinião. Há inúmeras aplicações comerciais para os grandes volumes de dados. Uma empresa de telefonia móvel usou a metodologia para analisar as chamadas feitas por seus clientes. Isso identificou o que chamaram de líderes tribais, indivíduos que recebiam e faziam um maior número de conexões com um pequeno grupo de afinidade. A empresa descobriu que se um desses líderes adotava um novo serviço oferecido, os outros integrantes da tribo tinham grande probabilidade de fazer o mesmo. Por outro lado, se o líder trocasse o serviço telefônico por outro, a tribo provavelmente o seguiria. O foco da atenção organizacional tem sido na informação interna, me disse Thomas Davenport, que acompanha os usos dos grandes volumes de dados. Já esprememos praticamente todo o suco que conseguimos dessa fruta. Então, nos voltamos para a informação externa, a internet, os sentimentos dos consumidores, os problemas da cadeia de abastecimento e coisas do gênero. Davenport, antigo diretor do Instituto Accenture de Mudança Estratégica, pertencia ao corpo docente da Harvard Business School quando conversamos. Ele acrescentou: precisamos de um modelo ecológico, em que se pesquise o ambiente externo de informações, tudo o que esteja acontecendo ao redor de uma empresa que possa impactá-la. Davenport argumenta que as informações que uma organização obtém de seus sistemas de computadores podem ser muito menos úteis do que aquelas advindas de outras fontes na ecologia geral da informação, uma vez processadas por pessoas. Um motor de busca pode oferecer uma quantidade massiva de dados, mas não oferece nenhum contexto para compreendê-los, muito menos qualquer sabedoria sobre as informações. O que torna os dados mais úteis é a pessoa que faz sua curadoria. Idealmente, a pessoa que faz a curadoria da informação irá se concentrar no que importa, descartará o resto e estabelecerá um contexto para o significado dos dados, e fará tudo isso de uma forma que mostra por que eles são vitais, e, assim, capturar a atenção das pessoas. Os melhores curadores não apenas contextualizam significativamente os dados, eles sabem quais perguntas devem ser feitas. Quando entrevistei Davenport, ele estava escrevendo um livro que estimula as pessoas que gerenciam projetos de grandes volumes de dados a fazerem perguntas como: estamos definindo o problema correto? Temos os dados corretos? Quais são as suposições por trás do algoritmo que é alimentado pelos dados? O modelo que guia essas suposições está baseado na realidade. Numa conferência do MIT sobre grandes volumes de dados, um palestrante observou que a crise financeira de 2008 em diante foi uma falha do método, enquanto fundos de investimentos de todo o mundo entravam em colapso.
O problema é que os modelos matemáticos incorporados em grandes volumes de dados são simplificações. Apesar dos números animadores que os dados produzem, a matemática por trás desses números depende de modelos e suposições, que podem enganar aqueles que a utilizam, fazendo-os depositar confiança demais em seus resultados. Naquela mesma conferência, Raquel Schultz, estatística sênior do Google Research, observou que a ciência de dados exige mais do que habilidades matemáticas. Também é necessário alguém que tenha uma ampla curiosidade e cuja inovação seja guiada por suas próprias experiências, não apenas por dados. Afinal, a melhor intuição demanda imensas quantidades de dados, produtos de toda a nossa experiência de vida, IF.